Olá, meu nome é Aline Freitas e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre ansiedade e quais são os dois transtornos de ansiedade mais comuns em nossa sociedade atual. Bom, primeiro eu quero falar sobre o que é a ansiedade. A ansiedade ela é um sentimento. É um sentimento de preocupação, é um sentimento que traz umas mudanças corporais, fisiológicas. Então a pessoa fica com o coração acelerado, a respiração ofegante, fica também com os pensamentos mais acelerados. Então isso configura um momento de ansiedade que a pessoa está vivenciando. E existem vários transtornos de ansiedade, né? Mas nesse vídeo eu quero explicar um pouco sobre os dois transtornos que estão sendo mais comuns hoje em dia, que são a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e também a síndrome do pânico. E esses dois transtornos, eles são mais comuns hoje em dia, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, eu quero falar da TAG. A TAG, que é aquele transtorno de ansiedade generalizada, ela se caracteriza principalmente pelo excesso de preocupação. Então a pessoa que tem TAG, ela fica sempre preocupada com tudo. Parece que ela se preocupa muito com tudo, desde pequenas coisas a grandes coisas. É aquela pessoa que de repente ela ouve um problema de outra pessoa, alguém conta alguma coisa pra ela e ela não consegue tirar aquilo da cabeça. Ela fica sempre remoendo, fica sempre angustiada. E também, além desses pensamentos assim constantes de preocupação, ela tem os sintomas físicos de respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado, só que os sintomas físicos não são tão constantes, né? O mais constante mesmo é o pensamento de preocupação, é aquele sentimento de ter que resolver alguma coisa, de estar fora de controle, né? É uma sensação de estar fora de controle. Então, esses são os principais sintomas da TAG. E um outro transtorno de ansiedade que vem sendo muito comum hoje em dia também, tanto quanto a TAG, é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, a principal característica dela é aquele sentimento de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Então a pessoa que tem o pânico, ela em alguns momentos do dia, geralmente de manhã, mas pode ser em outros momentos também, ela fica com uma sensação de que alguma coisa ruim está para acontecer. Ela não sabe dizer o que é, geralmente não tem nada que desencadeie isso, que ela consiga perceber, mas é um sentimento que ela tem de que alguma coisa ruim vai acontecer com alguém ou com ela não sabe explicar muito bem, e é aquele sentimento de medo. E além desses pensamentos assim de medo, de preocupação com algo que vai acontecer, com algo que ela acha que vai acontecer e ela não sabe dizer o que é, ela também tem os sintomas físicos de batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante. Só que esses sintomas físicos, diferentemente da TAG, no pânico eles são muito mais fortes, eles são muito mais perceptíveis, digamos assim. Porque uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, um ataque de pânico, ela faz uma expressão facial de medo, de terror. E quem convive com ela acaba percebendo que alguma coisa não está legal. Agora, na TAG, os sintomas não são tão visíveis assim, mas no pânico são visíveis. E a pessoa também fica mais agitada, ela fica com medo mesmo, né? Sempre que a gente pensa no pânico, a gente associa essa palavra ao medo, né? Pânico, medo. E é basicamente isso mesmo. É um excesso de medo, um medo irreal, um medo que não corresponde à realidade, mas a pessoa sente que está correspondendo. E claro, existem também outros transtornos de ansiedade, né? O TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, a fobia social, mas os mais populares, os mais comuns hoje em dia, são geralmente a TAG e o pânico. E quando a gente pensa em transtorno de ansiedade, todos eles têm algo em comum, né? Até mesmo o TOC, a fobia social,
tem alguma coisa em comum em todos os transtornos, que é o excesso de preocupação, né? Então, o excesso de preocupação, ele é a raiz da ansiedade. Então, como que a gente pode lidar melhor com a ansiedade de um modo geral? Seria combatendo a raiz dela, ou seja, as preocupações. Se preocupar é basicamente você se ocupar antes, se pré-ocupar, ocupar antes com alguma coisa. Então isso está muito relacionado ao futuro. Nós ficamos com a cabeça no futuro e esquecemos de viver o momento presente. É claro que, por exemplo, no caso do pânico, a pessoa sente que tem algo ruim para acontecer ou que está acontecendo. Mas quando ela para examinar a realidade em volta dela, ela percebe que esse medo é irreal. Então, o que nós precisamos, de um modo geral, estar fazendo para combater a ansiedade é prestar atenção no momento presente. Viver o momento presente é um exercício. É algo que nós estamos esquecendo de fazer. Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com coisas que não aconteceram ainda, com coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer, mas nós ficamos preocupados. E a gente acaba esquecendo de viver o presente, de viver o momento, de aproveitar o aqui e agora. Porque se a gente for parar para pensar, o que a gente tem realmente é o agora. Então, é importante que a gente consiga aprender a viver o momento agora, não tanto baseado no que a gente sente, porque muitas vezes os nossos sentimentos enganam a gente, mas sim se basear na realidade, no mundo ao nosso redor. Então, a gente começa a focar mais no momento, prestando atenção ao redor, não tanto dentro da gente. Porque dentro da gente, muitas vezes, existe um caos. Então, o ideal é a gente conseguir voltar a nossa atenção para fora, para o externo. Que muitas vezes ele acaba sendo menos caótico do que o nosso interno. Um exercício que ajuda muitas pessoas a se concentrarem melhor no momento presente, a acalmarem uma crise de ansiedade, é uma meditação chamada Mindfulness. Essa meditação, ela consiste basicamente em a pessoa conseguir concentrar sua atenção no momento presente, sem julgamento, apenas focar no presente. E para isso, a pessoa, quando ela se percebe, por exemplo, ansiosa, preocupada, com síndrome do pânico, com TAG, com qualquer crise de ansiedade, qualquer tipo de crise de ansiedade, é importante que ela busque se concentrar no momento presente. Então ela pode, por exemplo, durante uma crise, parar, fechar os olhos por alguns minutos e se concentrar um pouco nos sons que ela escuta no ambiente, se concentrar nos cheiros que ela percebe, se concentrar também na própria respiração. E é importante que ela consiga se concentrar nessas coisas que estão de fato acontecendo. Fazer isso por alguns minutos, Ela fica concentrada ali na respiração, nos ruídos externos, nos cheiros, aí depois volta para a respiração. Então, com isso, ela vai acalmando a mente dela. Esse exercício ajuda a pessoa a se distrair daquilo que está preocupando e ajuda ela a se voltar para o que ela tem, que é o momento presente. E esse exercício, essa meditação, ela ajuda. Mas é claro que é fundamental a pessoa que tem um quadro de ansiedade, ela procurar também uma ajuda profissional. Porque não basta apenas tratar os sintomas, tem que tratar também a causa. E quando eu falo tratar, não é apenas focando no presente, se distraindo das preocupações, mas sim a pessoa descobrir na vida dela qual foi a raiz daquela ansiedade, daquele transtorno, o que aconteceu na vida dela que gerou essa ansiedade nela. É importante ela procurar uma ajuda profissional para que ela consiga descobrir de fato como tudo isso aconteceu, como tudo isso começou na vida dela. Porque aí, ela descobrindo,
ela vai conseguir também lidar melhor e com o tempo essa ansiedade, esse quadro de ansiedade, ele tende a melhorar. Então é importante que a pessoa procure uma ajuda profissional, um psicólogo, se for necessário também um psiquiatra. E a ajuda profissional, ela é bem-vinda quando a pessoa percebe que tem um quadro de ansiedade, quando ela percebe que tem uma ansiedade excessiva. Então é sempre bom, né, buscar uma ajuda aí profissional para que ela consiga se libertar mais rápido desse mal que está atrapalhando a vida dela. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor sobre a ansiedade. E se você gostou do conteúdo do vídeo, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. E em breve eu vou gravar mais vídeos sobre esse tema. Então até o próximo vídeo.